Esse é o tipo de assunto que divide opiniões e que mexe muito com amores e dores, né? Todo mundo tem algo a opinar e principalmente quando a gente coloca a política no meio aí do judiciário, porque cada um tem seu ponto de vista. A gente vai receber agora um entrevistado, Rafael Cortes, que ele é cientista político e vai nos ajudar a compreender ainda mais esse cenário. Primeiramente, Rafael, bem-vindo, viu, à nossa programação aqui da CNN. Elisa, Jairo, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. Rafael, o assunto é bem sensível, né? Porque a gente fala de justiça, mas a gente fala de política. E aí, para a lei, não devem ser levados em conta os sentimentos. Mas a gente está falando de política também. E uma decisão como essa, né, da concessão de um indulto, um perdão para o deputado no meio de uma discussão judiciária, acaba dividindo opiniões. De que maneira você observa esse momento que nós estamos vivendo da política brasileira? E divide opiniões porque, em parte, não é um ato isolado. Nós não estamos falando também de uma decisão isolada de um contexto já marcado por esse tensionamento institucional, com uma ênfase em conflitos e uma disputa entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o que torna ainda um pouco mais grave a percepção de que tem algo fora do lugar, fica mais aguçada e aí é mais um elemento que compõe esse quadro de uma certa radicalização, uma polarização entre atores políticos, polarização essa que começa a envolver cada vez mais o papel do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que esse é um ponto importante. Não é só uma decisão isolada, voltado a um parlamentar em particular, uma ação que, de fato, quando a gente olha na Constituição, está previsto no texto constitucional esse mecanismo, tem aí alguma disputa no mundo jurídico de qual que é o timing, é o momento de fazer essa decisão, como vocês bem comentaram anteriormente, mas quando a gente casa essa questão das regras do jogo com esse ambiente político, acho que dá para entender um pouco o porquê de toda essa celeuma e toda essa repercussão importante do caso. Rafael, ao longo desses 3 anos de governo Bolsonaro, nós percebemos algumas coisas. Que a campanha política já começou lá em janeiro de 2019. Outra coisa que a gente pôde perceber também é que em momentos de crise, o presidente dá 2 passos à frente e depois 1 atrás, tenta distensionar. Aparentemente fez isso nessa entrevista, ao dizer que não quis peitar o Supremo, que não quis problema com o Supremo. Isso também pode ser um elemento fundamental para o discurso político do presidente ao trazer à baila estas questões, preocupando-se muito mais com aquilo que ele pode apresentar durante a campanha para os seus eleitores do que necessariamente com um indulto específico a um aliado? Não há dúvida, Jair. Acho que você tem um ponto importante de pensar essa decisão à luz do cenário eleitoral, enfim, de quais as estratégias estavam sendo desenhadas pela campanha governista para enfrentar essa reeleição. Então, e um ponto que me parece que é caudatário, né, resultado dessa estratégia de disputar essa reeleição, é o governo utilizar, digamos, o poder da caneta para dar maior atenção a determinados temas e deixar de lado outras questões, né? O quadro econômico, por exemplo, é um quadro econômico ainda muito delicado e um elemento complicador para uma campanha de reeleição. Então, na medida que a gente passa a discutir questões de natureza institucional, acaba ficando de lado o impacto desses temas mais delicados para a campanha de reeleição do ponto de vista do debate público. E acho que também tem um outro elemento, Jairo, que é a ideia de o presidente reconstruir e retomar a imagem que o elegeu em 2018. Né? É uma imagem basicamente de um ator político com um discurso de contraposição ao status quo, um discurso de uma espécie de restauração do que seria uma boa política. Então, ao fazer esses movimentos de tensionamento, de questionamento desse status quo, o presidente também recupera essa certa imagem que, de alguma maneira, ficou desgastada por ações como acordos em relação à política tradicional, né, o tal do acordo entre o presidente e o Centrão. Isso tudo gerou um choque nessa imagem que o elegeu em 2018. Ao fazer esses temas, ele, de alguma maneira, recupera aquela percepção que foi muito importante para a sua vitória em 2018.
Seguimos ouvindo o cientista político Rafael Cortes e agora temos mais uma participante no grupo que vai entrar na sala. Carol Brígido entra na sala para poder conversar com a gente aqui e o cientista político que está conosco. Por favor, Carol. Bom dia, doutor Rafael. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, na verdade existe um clima conflagrado entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, mas essa situação de conflito também existe entre o presidente Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral. Dentro do judiciário, existem ministros que temem que, se por acaso o presidente Jair Bolsonaro for derrotado nas urnas, haja uma manifestação com tentativa de invasão a prédios públicos nos moldes que ocorreu nos Estados Unidos quando Donald Trump foi derrotado. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor acha que as instituições brasileiras são fortes o suficiente para conter eventual manifestação dessa magnitude no Brasil? Bom dia, cara. A sua pergunta, enfim, talvez é a mais relevante, né? Ao fim e ao cabo, todos os temas que a gente está discutindo, no fundo, tem que... a nossa tarefa, enfim, a tarefa da sociedade brasileira é evitar que isso tudo resulte num processo traumático de transição eleitoral, enfim, que não se respeite a regra do jogo mais fundamental na democracia, que é o resultado das urnas. E, de fato, isso está no radar. Instituições, por mais que elas sejam fortes, elas não garantem, elas não são capazes de simplesmente romper, evitar que determinados grupos políticos tomem determinados custos de ação. A ideia de que instituições resolvem tudo me parece um pouco exagerada, né? Além de tudo, é difícil durante muito tempo essas instituições reforçarem, se contrapuserem a uma ação eventualmente de maior intempestividade, enfim, ações que vão no sentido de não respeitar o cenário eleitoral. Não acho que isso é o mais provável de acontecer, acho que é muito difícil um cenário em que quem quer que seja eleito não assuma em 2023, o problema me parece com esses episódios que podem aparecer de violência política, de alguma contestação, que ao fim e ao cabo retratam uma imagem muito ruim, né? Um cenário muito ruim do ponto de vista da democracia brasileira. Então não dá para garantir que isso não vai ocorrer. Acho que a democracia é um equilíbrio político muito delicado e ela precisa ser, esse equilíbrio político precisa ser reforçado e cuidado em qualquer situação. A tarefa de consolidar a democracia, ela nunca termina, é sempre um processo em construção, portanto a gente tem que olhar para 2022 e para a competição presidencial à luz dessa tarefa de sempre manter esse equilíbrio e muita vigilância em relação à alternância de poder e comportamento que vão no sentido contrário ao ideal do jogo democrático. Rafael, sabe que nós que somos jornalistas aqui, além da gente gostar muito de fazer perguntas e adorar ter alguém como você para a gente poder questionar, a gente fica sempre refletindo assim, o que na vida das pessoas determinado assunto influencia, né? Então, a gente fica tão aqui conectado no computador, de vez em quando eu olho na janela ali, Avenida Paulista, a vida acontecendo, as pessoas passando, eu penso assim, tá, e na vida das pessoas, o que esse assunto que a gente está discutindo pode influenciar? Então, eu quero compartilhar essa questão para você. O que na nossa vida, esse tipo de situação que a gente está vendo entre poderes, um poder que foi eleito, né, pelo povo, a gente falando do presidente da República, nessa situação tão sensível com o poder que é colocado pelo presidente, que são os ministros do STF. Nas nossas vidas, o que isso significa? Boa pergunta também, né? A gente fica debatendo uma série de questões, em alguns momentos mais abstratas, enfim, um pouco teóricas, mas ao fim e ao cabo não é só teoria e que isso está completamente distante da nossa vida. É claro que os canais em que esses temas que a gente debate e que chegam na vida da sociedade, do eleitor comum, enfim, são bastante diferentes. Algumas relações são mais claras, outras um pouco mais indiretas, mas a gente não pode menosprezar o efeito que isso pode ter na vida do dia a dia das pessoas. Então, para a gente pegar um exemplo do que a gente está discutindo aqui hoje com um pouco mais de cuidado, a tensão entre os poderes, no fundo a gente está fazendo uma discussão sobre as garantias previstas no texto da Constituição e que elas de fato prevaleçam. Uma série dessas garantias se voltam para o papel dos poderes,
mas algumas delas se voltam para os direitos individuais, o direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, e que de alguma maneira, quando a Constituição ela não é respeitada, isso provavelmente significa que em outros pontos ela também não pode vir a ser respeitada no futuro, e portanto a nossa garantia de proteção em relação ao Estado pode ficar comprometida. Uma outra questão que é super importante é que isso afeta indiretamente o nosso dia a dia, né? Ao fim e ao cabo, o nosso bem-estar é decorrência, em parte, de decisões de governo, de decisões envolvendo esses atores políticos, do executivo, do legislativo e do judiciário. Não há uma lei no Brasil que não passe pelo crivo desses três poderes. Então, à medida que esses três poderes estão em choque, as leis produzidas por esses poderes também ficam afetadas. Às vezes alguma decisão que era para ser aprovada não se torna aprovada, um item que era para entrar na agenda acaba não entrando por conta desses conflitos. Então isso bate na nossa dia a dia e basicamente então o resultado disso tudo, a gente está vivendo um Brasil em condições econômicas difíceis em relação ao que a gente já viveu no passado, até também ainda resultado da pandemia, e com temas que colocam em xeque princípios básicos da nossa democracia. Então faz sentido que a gente faça essa discussão e que isso não é simplesmente um debate abstrato, isso afeta maior ou menor, maior clareza a nossa vida, por isso faz sentido a gente fazer essa discussão. E é justamente por isso que a gente traz esta entrevista com o cientista político Rafael Cortes. Muito obrigado pela sua participação, Rafael. Eu que agradeço, Jairo, Elisa, Carol, pela gentileza, e estou à disposição para a gente conseguir bater nesse papo e conversando sobre esses temas de política. Bom dia a todos. Muito bom, excelente. Obrigada. Bom dia.